dia. Meu nome é Jandiara Alves e nós temos um convidado especial aqui, o professor Fábio Santos. O professor Fábio Santos, como todo mundo conhece, é o professor de História, pós-graduado em História Social Afro-Brasileira e Indígena. Mas tem coisa aí. Ele também é repórter da Band, Band Brasil Urgente. Tem mais coisa, este homem é especial. Ele também é apresentador do quadro Agenda Cultural da Band Brasil. E nós temos os nossos alunos aqui, estão curiosos para explorar um pouquinho desse professor. Nós temos aqui o nosso aluno Juan e temos Rafaela. Vamos lá? Olá! Bom dia! Bom dia! Tudo certinho? Tudo. Imenso prazer estar aqui hoje com vocês para falar de um tema tão importante. E olha, espero que vocês realmente se desbrucem de tanto conhecimento, tanta coisa boa. Muito obrigado pelo convite. Bom dia para todos. Bom dia, galera linda, galera massa. Que bom ser convidado por vocês, pela professora. É uma honra. Sinceramente, fico muito feliz em falar sobre esse tema tão importante que é a independência da Bahia e do Brasil. E espero responder a todos vocês, claro, com muito conhecimento e sabedoria. Ok. E aí, vamos lá? Vamos. Pode ficar à vontade. O primeiro movimento que foi a independência da Bahia foi um movimento que ocorreu. Peraí, Quer consultar? Pode consultar aí. eu esqueci o papel em casa. O papel em casa? Vá. O movimento da independência foi um movimento muito importante, que tiveram-se vários papéis, como abaixo-assinados, manifestações e até reuniões. Isso aconteceu por conta que, na independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, alguns portugueses se recusavam a sair aqui da Bahia. Então, acabou-se acontecendo uma guerra entre baianos no caso em geral, e os portugueses que não se recusavam a sair da Bahia. E eu aqui gostaria de citar alguns nomes de mulheres que lutaram bravamente contra esses portugueses. Maria Quitéria e Joana Angélica. Então, depois de muita luta, muito sangue derramado, os portugueses foram expulsos e, no final de tudo, com a independência do Brasil, finalmente, a independência do Brasil fora de Portugal e da Bahia também, né? Não podemos esquecer. Na verdade, você já terminou dando a aula do 2 de julho. Como é que eu vou responder, meu Deus? Verdade, ele fez Então, uma viagem. E trouxe... uma viagem, né? Que coisa bacana. Você, de fato, falou aí, explicou um pouquinho sobre a independência. A independência da Bahia, ela tem muito mais importância do que o 7 de setembro, incrível que pareça. Por quê? Porque tem um povo preto, povo ex-escravizados, a população que lutaram, deram o seu sangue para tornar, de fato, o nosso país livre das cortes, dos abusos de Portugal. Quando falamos da independência da Bahia, estamos falando talvez do maior movimento, marco histórico que esse país viveu. Porque não foi apenas uma história tradicional, uma história ranquiana. O que é aquela história tradicional, Fábio? Aquela história de heróis. Não, foi do nosso povo. Foi da nossa Bahia, do nosso recôncavo, né? Que aqui escoava, né? A cana-de-açúcar, o suor da nossa população preta que veio através do tráfico negreiro, que chegou aqui para se tornar escravos, reis e rainhas que aqui se tornaram escravizados. Sabiam disso? Que aqui no recôncavo baiano e também na capital baiana, não só tinham populações do continente africano que foram capturados e trazidos, mas também chegaram reis e rainhas que eram grandes, né, referências para os seus povos e que aqui se tornaram escravizados. E através de muita luta, muita resistência, unidos,
conseguimos constituir e validar um marco maior da nossa história, que foi a independência da Bahia. Então, meu querido, quando você fala sobre a importância dessas mulheres, as mulheres foram essenciais nesse marco histórico. Infelizmente, nossa história nega muito o papel da mulher, né? Mas a mulher, ela foi, eu diria, talvez o protagonista desse processo. Porque elas não só eram as enfermeiras, as mulheres que cuidavam do quitute, da alimentação, da plantação. As mulheres eram aquelas que, de fato, articulavam politicamente por trás dos bastidores os movimentos. As mulheres conseguiam, através da sua sabedoria, cuidar do lar, cuidar dos seus afazeres domésticos, mas também, como mulheres pretas, a se articular, se organizar. Não é à toa que nós temos a Irmandade da Boa Morte. Então, olha, você está falando aí, eu diria sempre, a independência do Brasil. Não só foi da Bahia, do Brasil, o 2 de julho. Venha, minha querida. Eu queria saber por que a cidade de Cachoeira foi escolhida como marco para o primeiro confronto da independência na Bahia. Boa pergunta, viu? Vamos lá? Então, primeiro, temos que lembrar que Cachoeira é o recôncavo da Bahia, o local que, de fato, escoava cana-de-açúcar. Tá? Quando Dom Pedro ele declara a independência, né, e de fato ele não está mais do Rio Ipiranga, isso é uma farsa histórica. E aí o povo baiano, porque haviam rebeliões, né, no Brasil, movimentos que eram influenciados pelas ideias iluministas e a Revolução Francesa. Mas o que quer dizer iluminismo e Revolução Francesa? Foram movimentos que aconteceram na Europa e que eram ideias de fim de um regime monárquico. Eles lutavam por quê? Por uma ideia de república. Essas ideias chegaram através dos navios e através dos navios, de jornais, né, de publicações, de pessoas que viviam, passavam na Europa, viam o movimento acontecendo, trouxeram para a Bahia, porque a Bahia, como era grande produtora de cana-de-açúcar, escoava esse produto para a Europa, a ligação, a chamada globalização. Não é a globalização da internet, mas a globalização dos jornais, das comunicações, da informação oral. Está acontecendo a revolução, queda do rei, Então, isso quando chegou à Bahia, então quando Dom Pedro declarou a independência, a Bahia não estava, de fato, livre das cortes portuguesas. As tropas portuguesas caminhavam pelo recôncavo baiano, andavam e circulavam, e o povo queria, de fato, a sua liberdade. Queria o fim dessa perversidade, crueldade com Portugal. Queria a liberdade da província da Bahia. Então, a Cachoeira ela se torna esse marco porque a concentração econômica, política, estava em Cachoeira. Só para você terem noção, muito lá atrás, Cachoeira foi tão importante que muito lá atrás, em 1624, Salvador estava tão vazio, né, não é esse vazio, mas tinha tanto número bem reduzido de tropas que os holandeses chegaram aqui e invadiram. Ficaram aqui por um ano aqui na Bahia, em Salvador. Ali na região, inclusive, de Monte Serra, que fica próximo à igreja do Senhor do Bonfim, a Ribeira. Aqueles fortes, Monte Serra, foram construídos pelos holandeses. Em 1624 a 1625, eles permaneceram aqui dentro da capital baiana. E o que aconteceu? Ao saber que as tropas portuguesas estavam aqui, as tropas holandesas estavam aqui dentro da capital baiana, as tropas portuguesas saíram do recôncavo e vieram para expulsá-los. Então você vê que estava tudo concentrado em Cachoeira, tudo era Cachoeira, porque ali você tinha as regiões com grande plantio de cana-de-açúcar, e quando quando a população de fato sabe da independência, a primeira cidade, por ter ser um polo econômico, a dizer, então vamos lutar, foi Cachoeira. Por isso que Cachoeira se tornou esse marco, porque era uma cidade importantíssima. Não é à toa, quando chega a comemoração da independência, há uma transferência da nossa capital, Salvador, para Cachoeira. Cachoeira passa a ser a capital, simbolicamente, a capital a capital por consequência dessa importância que ela teve, porque foi ali que as tropas brasileiras lutaram, né? Derramaram seu sangue. Olha que curiosidade. Qual curiosidade? Agora eu fiquei curioso. Para você ter noção, quando as tropas lutaram em Cachoeira e derramaram seu sangue, né, contra os portugueses, expulsando General Labatut,
E aí, olha que interessante, vem de Cachoeira até o bairro de Pirajá. Ali no Parque São Bartolomeu, uma região que hoje existe, o Parque São Bartolomeu, né, muito importante. Existe, inclusive, o túmulo onde está o general Labatut, ou Labatut, general francês, que também participou da luta pela independência. Quando ali terminam-se as batalhas no bairro de Pirajá, as tropas brasileiras saem avançando para o bairro da Lapinha, gritando: liberdade! 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 E foi daí que surge a origem do nome Bairro da Liberdade, em homenagem à independência da Bahia. Eu também tenho uma outra pergunta muito interessante. Sim. Qual é a relação das mulheres na luta pela independência? Muito importante. As mulheres, como eu te falei anteriormente, foram, eu diria, protagonistas dessa história. Maria Quitéria, que se vestiu de homem. Joana Angélica, né? Maria Filipa. Essas mulheres, e entre outras, a gente conhece só essas. Mas teve outras também. Anônimas, Né? né? As anônimas. Que elas participaram. Exatamente, participaram. Por que eu falei lá atrás? Não só foi cuidando do alimento, cuidando dos ferimentos. Não, mas na articulação política. Né? Na organização, nos feitos heróicos, na luta pela independência no Itaparica. Essas mulheres foram muito importantes, meu anjo. Até hoje as mulheres são protagonistas. As mulheres, quando a gente fala do empoderamento, o que é a mulher? Empoderada, né? A mulher que luta pelos seus direitos, que ela tem consciência do seu papel. O que a mulher faz hoje? A mulher trabalha fora de casa, trabalha em casa, mas ela organiza as tarefas, organiza a questão dos afazeres. Ela, às vezes, reúne a família para uma reunião. É isso que a gente tem que entender. Imagine lá atrás, as mulheres que sofriam machismo, elas dizem, não, eu quero participar da batalha, eu quero sim fazer parte desse contexto. Além do tempo delas. Né? Além do tempo dela. Então foram, delas. e foram até mortas. Sim. Sofreram retaliações, né? Foram, de fato, violentadas no seu direito à liberdade, à democracia, porque o Império não permitia. Mas mesmo assim elas colocaram a sua vida em risco para a nossa liberdade, para a nossa independência. Nossa, muito interessante. Eu fiquei feliz. E aí? A minha aluna aqui presente, ela tem um pouquinho de tudo isso, viu? Ela é líder, não é? Ela é assim, bem pra frente, ela participa, ela ajuda, ela Ótimo. contribui. Né? Tá além do tempo dela também. É isso aí, isso é ômega. Isso aí, coisa boa! Agora os nossos meninos, né, vão agradecer o professor, dar o seu tchauzinho. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, professor, pela sua participação. Tem mais, né? Tem mais daqui a pouco, É ok? isso aí. Tchau, Tchau. Poderia dizer quem foi Tambor Soledade e relatar sobre sua participação no dia 2 de julho? Olá! Bom dia. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado. Falar da independência da Bahia. Falar de Manuel. Prazer imenso mais uma vez. Bom dia, né? Que bom falar desse marco, desse escravo, desse homem que tocava tambor na cidade de Cachoeira. Sim. E ele tocava tambor, avisava as tropas que estavam chegando, navios. E olha, é interessante porque sobre a questão do próprio Manuel, se discute sobre a veracidade dele ainda historicamente, se existiu ou não existiu. Mas dentro de alguns historiadores que defendem essa teoria, defende que foi um escravo,
homem negro, né, que tocava tambor, avisando a entrada das tropas inimigas, né, no caso, portuguesas. Então, como havia um processo de resistência e luta, então era óbvio, chegando navios, porque o rio Paraguaçu era um rio extremamente importante naquele período. Era o rio que entrava as embarcações. Olha que coisa, vinha do mar aberto, adentrava o rio Paraguaçu e saía no recôncavo, em Cachoeira. Então, todos os navios que queriam chegar no recôncavo vinham por fora, né? E aí, ao chegar os navios, era o quê? Avisado através do tambor. E esse tambor, ó, invasão inimiga. Aí se fala muito que eles, realmente, ele foi vítima, foi morto nesse conflito. Respondi! Será? Tambor, Soledade! É mais uma marca, né, professor, da África, essa comunicação através dos tambores, né? Isso. Então, essa comunicação foi fundamental, né? Exatamente. O tambor, né? Algo que é um marco das nossas matrizes africanas, da religião, da musicalidade, da capoeira. Então, quando a gente fala de tambor, estamos falando desse marco, né? Que o quanto, de fato, esse instrumento foi essencial lá atrás para a nossa defesa e aviso contra os inimigos, mas também até hoje para a utilização da nossa musicalidade. E aí? Agora será que eu respondi? Vamos lá. Vamos lá, Ian. Eu queria que você relatasse um pouco sobre a história do hino da Bahia e do Brasil. Ai, meu Deus, tantas perguntas maravilhosas. E aí, meu pai, mais uma vez, hoje eu tô sendo um personagem maravilhoso, né? Que coisa bacana, coisa massa. Então, o 2 de julho, o hino, ele representa de fato um povo baiano. O hino, ele é o marco da luta do povo baiano, né? Do sangue derramado pelo povo. Ex-escravos, escravos, pessoas que aqui lutaram pela independência, mulheres. Então, a gente sempre diz que o hino da Bahia, eu chamo que o hino da Bahia é o hino mais bonito. É o hino mais bonito. Porque ele realmente representa o que o povo brasileiro foi. Sem o hino da Bahia, imagine o hino quando você tem a luta de povos escravizados, cansados dos abusos da corte portuguesa e que colocam sua vida para tornar-se o Brasil livre do Império. E aí, depois você vê que existe um hino instituído como o nosso hino, que torna-se um marco dessa independência e que, de fato, ele conta um pouquinho do quanto o povo foi heróico. E olha, sobre o hino da Bahia, até hoje, né, representa muito o que somos. Trabalhadores, povos, né, pretos, resistentes, que lutamos, que vamos às ruas, que acordamos cedo, que não desistimos. Faz parte muito da nossa história, né, do nosso dia a dia. E sobre o hino nacional, ele é instituído depois que se torna um símbolo da representatividade maior, né? Ele é, de fato, validado como hino de uma independência muito lá na frente. Se traz uma discussão sobre 1830, outro 31, um pouquinho, tem essa controvérsia, né? Dizendo as datas, mas ele torna-se um marco, um símbolo da nossa, de fato, nossa independência nacional. Mas eu sempre digo que existem duas independências, tá? A independência de fato, que para mim foi válida, que foi a 2 de julho, que eu valido como hino do Brasil, e o nacional, que é muito mais baseado na história ranquiana, né? Nacionalista, patriota, que tinha que validar um príncipe heróico, um príncipe valente, mesmo sabendo que nosso Dom Pedro I não lutou. Ele não foi à margem do Rio Ipiranga, ele não colocou sua espada e sua vida em risco. Ele mandou uma carta para a corte de Lisboa, dizendo sim que permaneceria no Brasil, conhecido como o Dia do Fico. E por não validar, para não haver um tipo de controvérsia histórica, para não colocar um príncipe regente, meio que um príncipe covarde, né? Olha, como é que você tem um príncipe... um imperador covarde? Aí se constitui e valida o 7 de setembro, mas também um hino que coloque o nacionalismo, o patriotismo e a validade de um povo heróico, né, que lutou, que foi a batalha. Mas quem foi a batalha mesmo foi a gente, pai, baiano aqui, pai. A gente que é baiano, meu povo, aqui do lado, sabe? A gente que é baiano, você, eu e você, nossos ancestrais que lutaram. Entendeu? Pegou a visão?
Foi na fonte, né? Foi no Isso. núcleo, não é isso? Isso. E daí poderia, né, germinar novamente, aí foi no núcleo e vamos encerrar com isso aqui, vamos pegar este núcleo, vamos acabar. Nicole, maravilhosa, também nós agradecemos a sua presença, Nicole. E você, Ian, príncipe lindo, muito obrigada. E todos nós, mestiços, baianos, estamos nesta luta para fazer um Brasil melhor. Com E certeza. o Ômega agradece a presença de todos. Professor, muito obrigada, viu? Eu quero, professora, lhe agradecer que o quanto é importante, na minha época da escola, eu não tinha o conhecimento na idade de vocês sobre a independência da Bahia. Então a gente lia o livro didático falando apenas da independência do Brasil, vendo o Dom Pedro I à margem do Ipiranga e colocando uma condição de povo covarde e um príncipe, um príncipe Dom Pedro heróico. E quando eu vejo a professora trazendo e validando a independência da Bahia, validando isso historicamente, valorizem. O quanto é importante, como mudou o ensino, o quanto é importante ter esses assuntos abordados. Para quê? Para termos orgulho da onde moramos. Para ter noção da importância dos nossos ancestrais. Porque todos nós temos, de fato, ancestralidade, seja africana, seja indígena. Todos esses povos tiveram participação direto na luta. Então, nós temos que valorizar e reconhecer o quanto nossa Bahia, o nosso recôncavo, olha, imagine a nossa capital baiana, o recôncavo que foi o símbolo de luta, mas que se terminou aqui no bairro de Pirajá, que fica próximo à região aqui, o bairro do subúrbio. Então, ali, bairro Pirajá, com o general Abatu, toda aquela tropa lutando, depois o Parque São Bartolomeu, aquela região, a cavalaria ali, Alto do Cabrito, né, a região ali do Alto do Cabrito, do que foi importantíssimo para a luta de independência, aquela região foi toda ali de sangue derramado para tornar-se o Brasil livre, até chegar ali a Lapinha com o grito chamado Liberdade, né, que dá origem ao bairro Liberdade, que é um dos bairros com o maior índice de populacional afrodescendente. Né? Então, nós temos que reconhecer isso, exatamente, valorizar isso, perceber o quanto os nossos ancestrais lutaram e quanto a gente luta todo dia, porque nós somos, de fato, resistentes o tempo todo. E que legal vocês estarem tendo acesso a esse conhecimento. Muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído muito nesse momento de hoje. Nós é que agradecemos, não é isso, pessoal? Valeu, muito obrigado. Obrigado, professora. Ok, um abraço a todos. Tchau, Tchau, tchau.